Muito bem, então, vamos para a nossa aula. Figuras de linguagem, apostila pré-vestibular 3, módulo 9, tá? Aí você vai pensar e falar assim, mas o que ela está dando essa matéria? Não parece uma matéria de literatura? Sim, mas é linguagem, tá? O que a gente vai observar? Que dentro da linguagem, os poetas se utilizaram deste mecanismo para construir os seus textos, seus poemas. E claro que quando a gente está lá em literatura analisando, a gente vai usar o recurso desta matéria. Mas lá na prova do Enem, a gente vai observar que este é um conteúdo bastante frequente, assim como funções da linguagem, assim como semântica, tá? Então, ele está ao favor da nossa interpretação textual. Então, eu peço para você agora observar que o autor ele começa na página 16 já mostrando para todos nós exatamente essa questão das figuras de linguagem, né? De como elas são importantes, porque elas nos ajudam a aumentar aí a nossa expressividade, tá? E isso faz, muitas vezes, com que nós venhamos a observar que determinados autores, eles acabam por escolher algumas figuras de linguagem, né? E utilizar quase sempre as mesmas, porque eles acabam se identificando com aquele mecanismo que torna ali a sua linguagem muito mais elaborada, tá? Que traduz muito mais ali a própria significação com que ele quer passar. Então, veja, quando a gente fala que são figuras da nossa linguagem, nós estamos dizendo que é a nossa linguagem através, né, de uma imagem que não é a sua. Então, não estamos no sentido literal desta palavra. Agora, vamos ver ali. As figuras de linguagem, elas consistem em fugas discursivas. Observa o que o autor está colocando aí. É uma fuga discursiva da língua. Uma vez que nem sempre uma ideia ela pode ser precisa, né? Ela não pode ou não precisa ser tão assim expressa de forma tão objetiva, tão literalmente, né? Então, o que acontece? A nossa criatividade vai permitir que a nossa comunicação ela seja mais fluida e que, para que ela se adapte, né, à realidade desse mundo, a gente vai fazer alguns mecanismos para suavizar as nossas expressões, tá? Da fala, da escrita. Agora, então, o que é a figura de linguagem, então? Ela é um recurso expressivo e nós empregamos para gerar efeitos nos discursos. Então, ela está aqui dentro do campo da estética textual, tá? Ela amplia muitas vezes a ideia que se pretende passar e que não seria possível apenas com o literal, né? Não é apenas o sentido literal. Então, ela acaba dando maior assim, capacidade de entendimento. Esses recursos podem dar o efeito de exagero, ausência, similaridade, lirismo, estranheza, priorizando a alteração da construção das sentenças ou semântica, né, o significado, ou até mesmo a sonoridade e a forma, ok? O que nós vamos perceber aqui já na página 16? Que as figuras de linguagem, elas são muitas. É possível que a gente encontre até 26 delas. E uma coisa mais ainda significativa que nós vamos observar é que quando a gente olha figuras de linguagem, talvez a gente não perceba, a gente olha todas elas no emaranhado, né? E aí a gente não perceba que elas podem ser classificadas em figuras de pensamento, figuras de palavras, figuras de construção, figuras de sons, 4 tipos de figuras. Então, as nossas figuras de linguagem, tá? Elas acabam
tendo aí a sua divisão conforme estrutura, conforme o som, conforme a semântica, tá? E aí nós começamos aqui na nossa apostila com algumas que o nosso autor selecionou, que são as figuras de palavras. E a gente começa com a catacrese, tá? A catacrese, tá, inclusive nesse slide anterior aqui, ela é uma metáfora cristalizada. Como assim cristalizada? Você acaba vendo que a metáfora, ela estabelece uma relação de semelhança ao usar o quê? Um termo, certo? Então, ele é como se fosse um sentido conotativo que eu acabo utilizando. A catacrese vai ser exatamente essa metáfora, essa semelhança que eu acabo dando. Porque se eu tenho aqui, ó, os poemas são pássaros que chegam e não se sabe de onde, isso é uma metáfora, certo? Eu tento trazer uma semelhança, uma relação de semelhança com o termo, né? Que habitualmente pássaro, poema, pássaro não é poema, mas eu tento estabelecer uma relação. E o que a catacrese é? A catacrese nada mais é do que uma comparação aí, que a gente acaba fazendo, né? Essa comparação não, mas uma relação de semelhança no sentido figurado, porque para determinado elemento eu não tenho um termo próprio. E aí o autor aqui, veja no slide anterior, ele acaba utilizando asa da xícara. Veja, asa da xícara. Como é que você vai dizer ali, quando você pega uma xícara? Ah, é a alça. Mas daí alça, parece que é a alça da blusa, né? Então, quando a gente fala asa da xícara, é a asa da xícara. Ou o pé da mesa. Isso já são elementos o quê? Que estão ali empregados, concretizados para ele. Esse é a catacrese, tá? Você não pode dizer, alguém vai dizer, mas eu posso dizer base da mesa. Mas aí, base da mesa, eu posso entender como o apoio de eu ponho meus livros para fazer minha atividade. Então, mas quando eu falo pé da mesa, não tem como fugir de uma outra possibilidade de compreensão, tá? Depois, o autor coloca para nós a comparação. A comparação, ela qualifica com uma característica semelhante dois ou mais elementos pelo uso de uma palavra de conexão. Então, aqui na comparação, nós vamos ter um elemento de comparação, ok? Que vai permitir com que eu estabeleça aí uma relação, tá, de semelhança. Então, minha mãe é linda como uma flor. Então, eu faço essa comparação com elementos, com um recurso, um conector, digamos assim, que vá, né, estabelecer exatamente essa ideia de comparação. Diferente da metáfora, que utiliza palavras ou elementos que vão tentar trazer uma característica para aquele termo, ok? Depois nós temos a metáfora, né? Que a metáfora, então, exatamente isso, já comentamos. A metonímia, e aí a metonímia é o quê? É quando trata-se da substituição lógica de uma palavra por outra semelhante, certo? Então eu digo, bebi um copo de leite, eu comi 2 pratos de comida. Olha o que o autor diz aqui, na metonímia, você pode estar utilizando o nome pela marca, né? Então, Nescau e achocolatado é a metonímia. Comi 2 pratos de comida. Poxa, se você comeu, possivelmente foi comida, né? E quando você fala 2 pratos aqui, você pode estar utilizando o nome, né? E não exatamente isso. Muito bem. Depois nós temos a onomatopeia. E aí a onomatopeia, ela está dentro de um recurso das palavras, mas é um recurso de som. Então aqui é uma tentativa de reproduzir os efeitos sonoros. Tic-tac, tic-toc, né? Até marcas acabam utilizando isso. Cabrum e tantos outros, trim, né? Que são esses elementos aí da nossa linguagem que acabam surgindo como uma forma de nós percebermos aí o uso dessas palavras. Talvez essa seja a primeira figura de linguagem que a gente usa na vida.
Por quê? Porque quando a gente começa a ler, a gente lê muito história em quadrinhos. E as histórias em quadrinhos, elas estão cheias de onomatopeias. Elas não são uma classe de palavras, mas elas são um recurso da língua, né, de tentar estabelecer aí uma tentativa de reproduzir aquele efeito sonoro. Na página 17, nós vamos tratar da perífrase, tá? A perífrase, ela não está aqui nesse slide, mas a perífrase é o quê? É quando você trata, tá, do uso de uma palavra ou expressão para designar algo ou alguém. Então, você diz assim, o poeta dos escravos é hoje relembrado. E aí, quem é um bom leitor na literatura clássica aí vai ver que o poeta dos escravos era ninguém mais do que Castro Alves, tá? Então, nós vemos que eu troco, é uma expressão utilizada que eu uso, que é como se fosse assim, um nome específico para designar determinada pessoa e que ficou, né? Pegou e ficou, certo? Como se fosse quase que um slogan para alguém ou algo, tá? A sinestesia. A sinestesia é o efeito, né, de misturar diferentes impressões sensoriais. Então, nós temos, por exemplo, no cemitério chorava, era o amargo som da despedida. Veja, amargo som. O amargo tem a ver com o paladar e o som com a audição. Então, eu tenho esses dois elementos sensoriais que, nesse momento, se mistura. Mas a gente sabe que o som não é amargo, né? Mas a gente tenta fazer essas impressões se misturarem. E os poetas fazem muito isso para criar essa sensação de que o som que se ouvia não era aquele prazeroso. Então, o amargo som. Depois nós vamos para as figuras de pensamento. E as figuras de pensamento, nós temos primeiramente aqui a antítese, que é a oposição de termos, né? De tanto chorar, desejou voltar a sorrir. Então, na mesma construção desse período, eu tenho ali o quê? Palavras com sentidos opostos, tá bom? Depois nós temos o eufemismo, que é um recurso usado quando a intenção é atenuar um fato ou uma atitude. Então, eu digo assim, enfim, ele descansou. Quando eu não quero utilizar a palavra morreu, que é uma expressão forte, que pode, em algum momento muito frágil, parecer doloroso demais, né? Então, a gente utiliza uma linguagem para amenizar, um efeito da linguagem que ameniza aquela expressão que talvez fosse, para o momento, muito bruta, ok? Depois, nós temos ainda a questão da hipérbole. A hipérbole é o exagero intencional. Então, lá, geralmente acontece quando a gente está no furor, né, de uma discussão, ou quando você perde a paciência, fala, cara, já expliquei isso 1000 vezes. Na verdade, foram só 3. Mas é que, na ânsia pelo momento de que parecia que tudo estava tão bem colocado, né? Então, a pessoa acaba utilizando um termo que exagera aquela situação, aquele termo. Então, eu digo assim, eu tô morrendo de saudade de você. Poxa, se você tá morrendo, não vai sobreviver a esse encontro. Então, a gente acaba utilizando uma palavra que não é para o momento. Então, figuradamente, é para mostrar o seguinte, quem tá morrendo é porque, assim, resta muito pouco. Então, quando eu digo eu tô morrendo de saudades, é para mostrar isso. Olha, eu tô assim, quase que me desfazendo. Então, essa figura de linguagem, ela tenta retratar para o outro essa coisa exagerada, né? Ou ainda, né? Vocês já viram? Tem gente que fala assim, se eu não passar nessa prova, eu me mato. Que exagero. Que exagero. Ninguém faz isso, né? Mas é na tentativa de dizer o seguinte, poxa, mas daí eu me quebro, eu mesmo me quebrei. Né? Então, nós acabamos utilizando figuras de pensamento. Veja, não é uma figura simplesmente de uma palavra, mas agora é do pensamento que eu vou figurar, ok? Depois da hipérbole, nós temos a questão da ironia. Eu gosto muito da ironia, porque a ironia, ela é um elemento
que ela expressa uma ideia contrária do que se pretende dizer, né, intencionalmente. Mas a ironia, ela só é percebida por alguns que conhecem o assunto e conhecem que você está estabelecendo uma relação contrária. Tem pessoas que não enxergam a ironia. Eu digo assim, ele parece um anjo. Ai, adoro a confusão. Olha só. Ai, que anjinho. Né? Ou ainda alguém, acho que o livro de vocês traz uma frase muito louca, diz assim, ai, gente do céu, aquele guri, é um santo, não, nem faz bagunça na minha, nem entra na minha aula, nem ouça a voz. E às vezes eu tô falando do comportamento, que é um aluno que atrapalha a aula constantemente. Mas ironizando, alguém pergunta, como é o comportamento do fulano? É um santo. Na minha aula. Mas eu estou ironizando, porque eu conheço. Então, se a pessoa conhece isso, todo mundo acaba o quê? Tem um riso, ou provoca maior discussão, porque você compreende naquele momento que, não, eu conheço a fulana, ela está ironizando. É a verdade. Agora, tem pessoas que, desconhecendo o assunto, não reconhecem a ironia. A ironia, às vezes, ela é feita no meio político, no meio acadêmico, e às vezes é um assunto que está em pauta e a pessoa desconhece, então a pessoa, sério? Verdade? Alguém diz, eu tô rindo, tô debochando. Claro que não, né? Por quê? Porque a pessoa desconhece o assunto. Então a ironia, ela parte de um momento que é necessário que você crie conexões de pensamento para apresentar uma ideia contrária ao que se pretende dizer. E ela é intencional, tá? É diferente, por exemplo, de eu pegar e dizer assim, a Giovanna Kramer, ela é um anjo na minha aula. Tô sendo irônica? Não, né? Realmente, ela é um amor. Então, isso, as pessoas, elas conseguem perceber quando eu emprego, assim, fulano de tal, o Paulo é um anjo. Semana passada quebrou meu espelho aqui em casa. Então, é como se eu acabasse pegando a mesma palavra anjo, mas quando eu conheço o contexto, ela ou se torna uma ironia ou realmente é uma característica da pessoa. Mas é necessário que eu conheça o contexto, tá? Por isso que é uma figura de pensamento, são essas relações que eu acabo vendo com o assunto. E aí depois nós temos, então, o paradoxo, que é o contraste de ideias. Então, quanto mais eu trabalho, menores são as oportunidades de reconhecimento da empresa. Ou, ainda lembro daquele silêncio ensurdecedor. Quer dizer, poxa, silêncio é silêncio, ausência de som. E aí você diz que ele é ensurdecedor. Então, veja que é uma profundidade da elaboração desse pensamento para tentar dizer o seguinte, o silêncio está me fazendo gritar, estou gritando por dentro, né? Então, observa que realmente é um camarada que reconhece qual efeito ele quer produzir com a sua escrita. Ele precisa pensar todos esses conceitos, né? Ou às vezes você vai dizer, não, mas eu acho que até eu faço umas figuras de linguagem aí, quando eu estou falando, mas eu nem me dou conta de que eu usei o exagero. Por exemplo, agora que a senhora está falando, eu uso demais isso. Sai daqui, já te expliquei isso 1000 vezes, né? Ou, eu me lembro da minha mãe que sempre disse assim, mas guria, já mandei tu arrumar essa cama milhares de vezes. Milhares, né? Adolescente também é chato. Eu ficava pensando, nossa, mas acordei agora. Recém fui no banheiro. Essa mulher tá doida. Então, a gente acaba no dia a dia. E, claro, agora a gente dá nome aos bois. Isso é uma hipérbole. É um exagero intencional. E aí nós temos a questão da sinestesia, tá? Que é o quê? Essa fusão de sentidos, como nós acabamos por falar, né, anteriormente. E aí, nós vemos também as figuras de construção, tá bom? E as figuras, ainda temos, né, nas figuras de pensamento, uma que eu gosto bastante, que é a prosopopeia ou a personificação, que é quando a gente dá atitudes, né, humanas, características humanas, a seres inanimados. Então eu digo, o sol está tímido hoje, ainda não raiou plenamente com seu furor, né? Então veja, furor, olha, um sol com furor. Então a gente acaba atribuindo características humanas a seres inanimados, tá bom? Também é chamada personificação de prosopopeia, também é possível.
E aí vamos para as figuras de construção, que o caso da aliteração, tá? Que é a repetição de determinadas consoantes, tá? Então aqui a aliteração. E aí nós vamos ver o seguinte: repetição de sons consonantais. Vi, vim, vi, venci. Ou ainda, chove a chuva que encharca as botas, a bolsa e o chale. Eu boto a bolsa para secar, boto o chale para enxugar. E aí a gente acaba utilizando isso nos poemas infantis, né, muito conhecidos aí, que a gente acaba dando essa sonoridade ao texto. Às vezes intencional, tá? É necessário isso para criar uma rima, para criar um efeito de sentido. Outras vezes você pode pensar, poxa, estou num texto de redação aqui, dissertação de vestibular, vou ter que cuidar, estou usando muitas palavras que está dando essa sonoridade, está cansando o meu texto. O Brasil tem o povo brasileiro abrasador, dentro da brasa que arde, no braço forte do Brasil. Nossa Senhora, é muito brá, 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 brá. Então, esse som, essas repetições, assim, tanto de vogais, tá, que é a assonância, quanto essa repetição também de consoantes, tá? A gente precisa cuidar. Também tem a questão do polissíndeto, né, que é uma construção que repete conectivos. A gente tem que cuidar tanto nas figuras de som quanto de construção, porque eles podem, tá, gurizada? Ou a anáfora, que é a repetição também de algum termo, né, inicial. A gente precisa observar qual é a intenção colocada no texto. E se ele é um texto literário, que me permite essa brincadeira de rimas, de vogais, de consoantes, tranquilo, você está dentro de um texto literário. Agora você vai fazer um texto aí mais objetivo para a redação do vestibular, é necessário que você perceba que talvez essas repetições não sejam tão interessantes para o leitor. E aí, então, você deixa de lado as figuras de linguagem e você usa uma linguagem objetiva. Por quê? Porque as figuras de linguagem são aquele momento da sua linguagem mais subjetiva, do seu pensamento, do som que você quer que esse texto possua, da construção que você quer figurar naquele momento com o seu discurso, tá bom? Porque é um efeito estilístico. E aí, então ali vimos a questão também da assonância, né? Que é quando eu tenho repetição de sons vocálicos. Aurora ama os animais. Temos a anáfora, que é a repetição, então, intencional de uma palavra ou uma expressão para reforçar o sentido, geralmente no início da sentença. Então, é pau. Tem aquela música, né? É pau, é pedra, é o fim do caminho. Então, esse é intencional. Gerou dentro da música algo bom, legal de ser ouvido. Ou ainda esse poema de Cássio Drummond de Andrade, como tem na página 18, noite e montanha, noite vazia, noite indecisa, confusa noite. Noite à procura, mesmo sem alma. Veja, ficou bonito, né? Algo bem gostoso de ser ouvido. Esse poema que trouxe para nós aí essa questão da repetição intencional da palavra. Então, veja, um estilo do leitor, ele quer trazer isso para ti. Então, você percebe essa figura, esse elemento figurativo. A elipse, tá? Que é a omissão de um termo, ela estava atrasada, chamou um táxi. Eu perceba que eu tenho aqui, ela estava atrasada, ela chamou o táxi, né? Não foi nenhuma outra pessoa. Ou ainda a gente faz muito isso com verbos, né? Na escola, crianças e mais crianças entravam pelos portões. É como se eu dissesse, na escola havia crianças e mais crianças que entravam pelo portão. Então, você percebe que isso pode ser uma dinâmica da economia linguística aqui, ou simplesmente como um recurso de efeito, né, da própria escrita, para gerar realmente isso, para pessoas observar esse implícito desse verbo, tá? Essa elipse, essa omissão, que também é intencional, porque ela é um efeito da literatura. Você vai ver ainda, dentro das figuras de construção, o zeugma, na página 19, que trata da omissão de um termo que já foi expresso anteriormente. Então, o zeugma é quase que a mesma coisa que a elipse, só que é um termo que já foi expresso, tá?
Então, ele também trabalha com a questão de omissão. Meu irmão gosta de inglês, eu de espanhol. Então, vejo que o verbo está omisso ali. Depois nós temos o pleonasmo. O que é o pleonasmo? O pleonasmo é a repetição de um termo conhecido também como redundância. O pleonasmo, ele é errado? Depende. Às vezes ele se faz necessário. Então, é possível que, às vezes, na nossa fala, aí você diz assim, mas tem um monte de gente lá na escola que diz que eu desci para baixo, né? Eu desci lá embaixo. Poxa, mas se desceu, desceu. Mas, às vezes, é um reforço da língua. Então, você diz assim, é para tentar mostrar para a pessoa realmente se é isso que ela quer. Então, você diz assim, olha, desce lá na sala do Xerox e busca para mim uma caneta. Daí a pessoa diz, eu vou descer lá embaixo. Quer dizer, tu tem noção de quantos andares eu vou ter que descer? É mais ou menos isso que a pessoa deixa subentendido. Então, ela reforça isso. Então, esse pleonasmo, a gente tem que cuidar, porque a gente fala isso, tá? Mas, às vezes, ele é até necessário para mostrar para o outro isso. O que a gente vai observar? Que o pleonasmo ele é importante que você perceba que ele pode ser reconstruído dentro do texto. Então, você está fazendo texto, né, de redação do vestibular. E aí você escreveu, e aí você para e lê de novo. Diz, putz, mas eu botei uma redundância horrível aqui. Então, você vai lá e corrige. O que não dá, às vezes, para corrigir, depois que saiu aqui na oralidade. Não tem como. Então, é essa construção, né, que você tem que prestar atenção na escrita do seu texto, que essas figuras, elas podem sim ser um elemento para reforço, para ênfase. Inclusive, nós temos o objeto direto pleonástico, né? A bolsa via no sofá da sala, né? A bolsa encontrei-a jogada no chão. Então, esse encontrei a bolsa, um elemento que já foi dito na frase, mas é para criar ênfase. Então, o objeto pleonástico ali, ele chega para enfatizar esse elemento. Mas a gente tem que cuidar, porque às vezes o pleonasmo ele cria risinhos, né? Algumas coisas que podem não ser interessantes assim para o momento. Então, você dá uma lapidada, tá? Quando você não quer criar ênfase. Né? Ai, para com isso, que eu vi com os meus próprios olhos, tá? Que até rádio comer, não tem gente que fala assim, né? Então, vi com os meus próprios olhos. Não é óbvio que é com os teus, né, criatura? Se tu viu, foi com os teus olhos, foi com os meus. Mas a gente cria essa ênfase. Olha, não é mentira, entendeu? Então é enfático. E aí temos o polissíndeto, que é a repetição de conectivo, tá? Nem o céu, nem a água. Eu lembro uma música da década de 80 que diz assim, ó, nem o céu, nem o mar, nem o brilho das estrelas. Uma música de grande sucesso. E o camarada utilizou o polissíndeto, a repetição desse conectivo, tá? Nem o céu, nem a terra, nem o brilho do luar poderão afastar-me de você. Repetição, que fica até bonito, né? Estudei e fiz uma lista de exercícios e mais outra, aí descansei. A gente faz isso, essa repetição. O que você tem que parar e pensar? Pô, estou num elemento poético, tranquilo, é uma figura de linguagem, é uma figura estilística. Estou fazendo meu texto vestibular? Cuidado. O vestibular pede que você varie na sua redação dissertativa o maior número de conectores. Então, não faz a repetição de conectivos na tua redação de vestibular. Mas observa que isso é um elemento literário, que de repente você tem que ir lá no vestibular, lá no Enem, ter que observar qual é a figura de linguagem que está ali presente no texto, tá bom? Então, fiquem aí observando que as figuras de linguagem, elas estão como figuras de palavras, figuras de construção, figuras sonoras e figuras de pensamento, tá? Todas elas figuram a nossa linguagem, dão uma nova roupagem para o nosso entendimento de pensamento, das nossas construções, da sonoridade que se possui, né? Do significado delas. Então, qual é a importância, tá? De nós estudarmos aí as figuras de linguagem? A importância de conhecer as figuras de linguagem está no fato de que, além de ajudar numa melhor compreensão de textos literários, tá? Você está lendo lá Machado de Assis, Joaquim Macedo,
deixa-nos mais sensíveis à beleza da linguagem. Tá? A gente consegue perceber, nossa, como o cara foi... Ai, que lindo esse texto! Nossa, como é que o cara conseguiu escrever isso? Ele descreveu exatamente o que eu estava pensando. Por quê? Por causa desse recurso expressivo, tá? E é o significado simbólico das palavras dos textos. Essas figuras de linguagem, o que elas fazem? Elas transformam a sua produção em algo vivo, dinâmico, que nos permite manusear as palavras de uma maneira única e inusitada, valorizando o conteúdo das orações e embelezando o texto como um todo. Então, veja, embelezando. Essa é a grande sacada aqui das nossas figuras de linguagem. Além de aumentar a compreensão desse texto, eu ainda tenho significados simbólicos que são colocados, que ficam sensíveis àquilo que eu estou lendo. E por isso que nós temos tantos leitores que são seguidores de determinados escritores. Por quê? Porque reconhecem ali toda a beleza colocada nesse texto, né? E diz assim, eu quero sentir mais isso, porque ele descreve exatamente o que eu quero. Quer dizer, você nem observou, mas você já está no caminho de escolhas próprias de determinadas figuras de linguagem que você gosta de ver ou de sentir durante a leitura do seu texto. Tá bom, gurizada? Esse é o conteúdo que você vai ver e eu gostaria que você fizesse ali a leitura do texto da página 20, da página 21, com as atividades da página 22, que é o reconhecimento das figuras de linguagem, tá? Que você precisa observar ali. Então, você vai ver que tem palavras em negrito. Eu já vou avisar ali que tem muito nessa tabela da página 22, muito eufemismo, muito hipérbole, muita comparação, muita anáfora, tá? Temos aqui, então você vai no texto, você vê que o autor coloca o parágrafo, então ali no primeiro. Se essa esquiva retórica fosse uma disciplina acadêmica, os brasileiros seriam PhDs nela. Veja a ironia que está por detrás disso, né? E também uma hipérbole. Olha o exagero. Como assim? Ai, que exagero, nada a ver. Ai, brasileiro PhD. O que eu tenho que ter conhecimento? O que é o PhD? O cara fez mestrado, o cara fez doutorado, ele é doutor no assunto, mas agora ele é PhD, ele é pós-doctor. Ele é muito mais do que um doutor. Para que brasileiro vai ser isso. Se estivesse falando de japonês, né? Já pensa isso. Se estivesse falando um oriental, tranquilo. Brasileiro. Então, a gente acaba vendo que é uma hipérbole, porque daí a gente começa a pensar no sistema de educação do Brasil, que é falho em vários momentos. Então, a gente começa a perceber que a construção deste parágrafo, né, ele acaba dando para nós sinais de que a construção desse autor, ele nos leva a uma hipérbole, um exagero. Não, calma, não é isso aí. Vamos devagar, tá? Então, você vai fazer isso com as frases. Dá uma averiguada no parágrafo para que você não fuja, né, do sentido pretendido dentro do texto. Tá bom, meus amores? Essa foi a aula de hoje, então. Tenham todos um ótimo final de semana. Descansem. Semana que vem a gente se encontra de novo. Beijo!